Gostaria agora de chamar nosso irmão Bruno Martins. Ele vai estar fazendo a leitura da Palavra de Deus. Bom dia, Igreja do Senhor. A leitura hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4. E a parte final do versículo 7. Hebreus, capítulo 4, a parte final do versículo 7. E não é porque a leitura hoje é pequena que ela é menos importante, irmãos. Toda a palavra é inspirada por Deus, assim a Bíblia nos diz. E assim diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Vou ler de novo. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de corações, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essas foram as palavras que foram usadas pelo profeta Isaías para a nação de Judá e Jerusalém. Deus sabe o que fala, e quando Ele fala, em tudo dai graças. Porque quando Deus fala, irmão, é porque Deus, Ele conhece você. Quando Deus fala, é porque Deus, Ele quer te mostrar alguma coisa que você precisa mudar na sua vida. Deus escolheu você, escolheu a mim para fazer parte do reino dele. Mas Deus, Ele quer que cada um de nós façamos aquilo que Ele quer. A desobediência traz consequências e pode até nos afastar de Deus. Consequências, irmãos, são coisas que às vezes nós passamos por ela. E quando a gente passa, você não enfrenta uma consequência sozinho. Às vezes, a consequência de uma desobediência, ela vai afetar a mim e vai afetar ao meu próximo. Uma desobediência minha pode me trazer consequência, mas também ela pode levar a minha esposa, a minha filha ou a minha família a sofrer junto comigo. Nós podemos ver alguns exemplos de desobediência que levaram pessoas a se afastarem de Deus. Quando Deus ele criou o jardim do Éden, Ele colocou lá o Adão e a Eva. E Deus deu uma ordem. Deus falou para eles: vocês podem desfrutar de todas as coisas aqui desse jardim, menos comer do fruto. E o que Adão e Eva fizeram? Eles foram lá, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto. Isso aí os irmãos podem ver em Gênesis, no capítulo 3,
o versículo 23. E quando eles desobedeceram, o que aconteceu? Eles foram afastados da presença de Deus. Eles sofreram consequências, mas não sofreram sozinhos, porque hoje a humanidade ela sofre consequências por causa da desobediência de Adão e Eva. Um outro exemplo que nós podemos ver é o exemplo de Jonas. Jonas, lá no capítulo 1, no versículo 3, quando Deus chamou a Jonas e falou com ele: ô Jonas, vá lá na cidade de Nínive e clama pelaquele povo. O que Jonas fez? Jonas pegou um navio para fugir da presença de Deus. E em meio àquela viagem, o que aconteceu? Jonas passa a sofrer consequências, mas ele leva outras pessoas, que estavam naquele navio também a sofrer as consequências. Ele fez com que aqueles marinheiros quase perdessem as suas vidas por causa da sua desobediência. E ele foi tragado por um grande peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites ali, pensando. E quando ele reconheceu o que ele havia feito, havia desobedecido a Deus, ele se arrependeu, e Deus, fez com que aquele peixe vomitasse Jonas naquela praia. Então, irmãos, até aqui é só para a gente poder entender, que consequência você não passa ela sozinho. Às vezes você, por causa de uma desobediência sua, você pode estar enfrentando uma consequência. Mas você não está passando por ela sozinho. Às vezes você está atingindo a sua família, a sua esposa, ou alguém que está próximo de você. E eu gostaria também, para a gente entender mais um pouco sobre isso, que os irmãos me acompanhassem na leitura, lá no livro de Josué, o capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 1 em diante. Josué, capítulo 7, verso 1 em diante. Fala assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Os irmãos podem ir seguindo a leitura, que vocês vão entender que quando Deus, ele entregou a cidade de Jericó para Josué e o povo de Israel, eles foram bem-sucedidos. Mas depois, quando foi para eles conquistar a cidade de Ai, eles não tiveram a mesma sorte. Por quê? Por causa da desobediência de um homem. Por causa da desobediência de Acã, que levou muitas pessoas a sofrerem as consequências. Aí aqui fala: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. O que é prevaricar? É um ato de desrespeitar ou não cumprir uma ordem e dever por má fé. Isso é prevaricar. Para continuar a história aqui, irmãos, para vocês entenderem, vamos lá no versículo 7. Depois disso, o que vai acontecer? Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Por que isso aconteceu? Por causa da desobediência do povo.
Deus, Ele deu uma ordem e eles não cumpriram. Às vezes, irmãos, na nossa vida também, nós temos recebido ordens de Deus. Temos cumprido? Nas Escrituras, quando o Senhor fala por meio da sua palavra, Ele fala hoje para nós, né? Na introdução que eu fiz em relação ao profeta Isaías, quando ele estava citando, né, isso para o povo, ele era um mensageiro, ele era um profeta, estava falando para o povo de Judá e o povo de Israel. Hoje, essas palavras, elas servem para a igreja. Hoje, essas palavras, elas servem para nos alertar, para nos fazer entender a vontade de Deus para nossas vidas. Desobediência é pecado. E pecado desagrada a Deus. Aí, continuando aqui na leitura, o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Está vendo? Olha o que a desobediência trouxe para aquele povo. Eles não tiveram a mesma vitória sobre a cidade de Ai, por causa da sua desobediência. Deus falou para eles fazerem uma coisa e eles fizeram outra. E quando Josué, ele vai lá para questionar com Deus, Deus fala com ele o porquê estava acontecendo aquelas coisas. Nós temos a palavra de Deus, que nos orienta sobre tudo o que nós precisamos fazer e como nós devemos andar na presença de Deus. E às vezes, irmãos, uma desobediência, uma consequência que você está enfrentando, pode estar afastando você da presença de Deus. Às vezes, até Deus pode estar se afastando da sua presença por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. Aí, continuando aqui, no versículo 13, olha o que Deus vai falar. Disponha-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Está vendo? Eles não iam conseguir conquistar a cidade de Ai se eles não tirassem do meio deles as coisas condenadas. Às vezes, irmãos, você quer alcançar uma vitória. Às vezes você quer receber uma bênção de Deus. Mas às vezes, as consequências devido à desobediência faz com que você não alcance essa vitória. Você já parou para você pensar que às vezes você tem lutado, às vezes você tem buscado, mas você não consegue tomar posse daquilo que você está buscando? Pode ser por isso, consequência da sua desobediência. E olha mais o que ele fala.
Aquele que for achado, verso 15, aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Quem está falando isso? Não é o Josué. Quem está dando essa ordem? Não é o Josué, é Deus. Deus está falando isso para aquele povo. Por quê? Deus, nós temos uma visão, né? Deus é um Deus bonzinho, Deus vai fazer tudo o que eu quero, e Deus sempre vai exercer a misericórdia sobre os meus atos, sobre as minhas atitudes. Ele pode fazer isso sim, mas se ele encontrar você lutando, se ele encontrar você se esforçando para você andar em obediência para com ele. Por isso que ele falou que eles teriam que tirar do meio dele as coisas o quê? Condenadas. Talvez tenha alguma coisa na minha vida que eu preciso tirar. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precisa tirar. Pode ser um pecado, pode ser uma mágoa, pode ser alguma coisa que impeça você de estar sempre em comunhão com os irmãos. Você, irmãos, foi escolhido por Deus. Você tem o privilégio de estar fazendo parte da família de Deus. Todo mundo aqui quer ir para o céu, não quer? Todo mundo aqui quer viver a eternidade ao lado de Deus, não quer? Mas nós devemos tirar as coisas condenadas da nossa vida. Eu não sei o que é, mas Deus, Ele sabe. É por isso que quando Deus, Ele fala por meio da palavra dEle, nós devemos agradecer, porque é uma oportunidade que Deus está te concedendo de você voltar e se reconciliar com Ele. A leitura, né, que foi feita pelo nosso irmão, ela fala, né, lá em Hebreus, capítulo 4, verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está falando ontem? Ele está falando amanhã? Não. Deus está falando hoje. Hoje, Ele está te dando a oportunidade para você tirar as coisas condenadas da sua vida. Hoje, Ele está te dando a oportunidade de você voltar para Ele, de você reconciliar com Ele. É hoje, irmãos, que você está tendo esse privilégio aqui, ó, de ouvir, não é eu falar, é Deus falar com você por meio da palavra dEle. E ele continua aqui, ao verso 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Olha só, por causa de uma pessoa. Aí Deus falou, né? Aquele que fosse achado com a coisa condenada seria o quê? Seria queimado. Está vendo? Deus não é bom? Aqui, né? Deus não é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é justo, e a sua justiça também será usada contra o seu povo no século 21. A palavra de Deus, ela não mudou. A palavra de Deus é a mesma. Quem tem procurado mudar somos nós, né? Que às vezes somos desobedientes, não queremos obedecer a Deus de forma que a palavra dele nos ensina. Pensa nisso.
faça uma análise na sua vida, para que você possa ver o que você está escondendo de Deus. O Acã, aqui, ele pegou das coisas que Deus havia falado para que ele não pegasse. Os irmãos podem seguir a leitura, que vocês vão ver, né? Pegou os tesouros que era para ir para a casa do Senhor e escondeu na sua tenda, mas Deus havia revelado isso. Por quê? Porque naquele momento eles achavam que estava tudo bem. Queria conquistar mais uma cidade, mas Deus não permitiu, por causa da desobediência. Nós cantamos, nós adoramos a Deus, e a gente sempre fala, quando nós fazemos isso, Deus ele está passeando aqui no nosso meio. É verdade, irmãos. E é porque Ele está passeando aqui no nosso meio, que Ele está olhando nesse momento para você. É porque Ele está passeando aqui no nosso meio, é que Ele sabe o que você está escondendo dEle. Mas Ele não quer te condenar. Ele quer te dar a oportunidade para você voltar para Ele. Para você se reconciliar com Ele. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste, não me ocultes. Está vendo? O Josué ainda tentou ser bom para com Acã. Ele falou assim: olha, dá glória a Deus, confessa para Ele o que você fez. Quem sabe assim, Deus ele vai te perdoar. Às vezes, é uma atitude que nós também temos, de achar que por causa de tudo aquilo que a gente vai fazer, Deus ele vai ter misericórdia da gente e Ele vai nos poupar sem a gente nos arrepender, sem a gente tirar do nosso meio aquilo que nos impede de ter um relacionamento bom com Deus. Consequência, irmãos, levou muitos a perder a sua vida. A consequência do pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, é que fazem separação de nós e Deus. Deus não contempla o pecado, mas Deus salva o pecador quando ele se arrepende. E é por isso que Ele está falando conosco aqui nesta manhã, para te dar solução. Solução para que você possa voltar para Ele. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, fala assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E é verdade. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus criou o céu, está lá. Fez novas moradas, está lá, esperando por você. Mas não é de graça. Você não vai para lá de graça. Lá é um lugar santo, é um lugar puro, onde você vai passar a sua eternidade com Deus. Mas você precisa examinar a sua vida. Você precisa ver o que você está escondendo de Deus. O que você precisa tirar para você ter um bom relacionamento com Deus. Mas Deus também criou o inferno. Existe céu
mas também existe o inferno, que é para quem? Para os desobedientes, para aqueles que não querem ter uma vida de obediência para Deus. Você tem escolha. Ou você continua lá com as coisas escondidas, com as coisas condenadas, para você fazer bom uso, ou você livra das coisas condenadas para que você possa desfrutar daquele céu, desfrutar daquelas bênçãos. Aí, continuando aqui, irmãos, versículo 20. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Está vendo? O Josué teve a oportunidade. Ele confessou o que ele havia feito, mas ele não foi poupado. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Mesmo o Josué, tendo confessado o que ele fez, ele não foi poupado por Deus. Cuidado, irmãos. Devemos ter cuidado, porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus trouxe você aqui hoje. É porque Deus, Ele quer falar no seu coração. Hoje, repetindo a leitura, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça, irmão, o seu coração por causa de coisas que podem ou estão afastando você da presença de Deus. E o versículo 25, disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Está vendo? Mesmo por causa disso, ele foi queimado. O que é conturbar? É revoltar, é agitar, é confundir. Josué não entendeu o que estava acontecendo ali, porque eles haviam conquistado a cidade de Jericó. Mas quando foi para conquistar a cidade de Ai, eles não tiveram êxito, eles não conseguiram. Mas por quê? Aí eles foram entender que por causa da desobediência de Acã. O Acã sofreu as consequências? Sofreu, mas não sofreu sozinho. Levou toda a sua família, o povo ali do meio dele, até os animais foram apedrejados, foram mortos por causa da desobediência dele. Até aí, Deus estava separado do povo. Deus havia separado deles por causa das coisas condenadas, por causa do pecado. Às vezes, irmãos, Deus pode estar separado de você. Você está buscando a Deus. Você está procurando servir a Deus. Você está procurando fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Mas às vezes, você ou eu pode estar escondendo alguma coisa. Alguma coisa que nós estamos escondendo e está fazendo com que Deus
se afaste de você. É por isso que as suas bênçãos ainda estão sobre 7 chaves. Você não vai conseguir aquilo que você está buscando. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você está querendo. Só depois que você tirar as coisas condenadas da sua vida. Você tem escolha. Você pode ir para o céu ou você vai para o inferno. Porque inferno existe. Pode acreditar. Da mesma forma que você acredita que existe o céu, onde você vai passar a sua eternidade com Deus, existe também o inferno, onde você vai passar a eternidade com Satanás e os seus anjos e com todos aqueles que estão obedecendo a ele. Deus está te dando a solução para você escolher hoje. E lá em Isaías, o capítulo 55, o versículo 6 também, o profeta Isaías, falando com o povo, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, irmãos, busque o Senhor enquanto você tem vida, enquanto você está tendo a oportunidade de ouvi-lo. Busque ao Senhor enquanto você está tendo a oportunidade de estar aqui no reino dele. Busque ao Senhor enquanto você estiver acreditando que ele está passeando aqui no nosso meio. Ele sabe o que você está escondendo. E isso, um dia, pode vir a ser o quê? Revelado. Nada que você esteja escondendo, você vai carregar isso para sempre. As consequências, irmão, disso daí, vai fazer com que seja manifesto. E vai atingir as pessoas que você ama. Vai atingir a sua esposa, os seus filhos. Porque você não vai enfrentar isso sozinho. Deus, ele está perto. Sabe quando que Deus está perto de você? É agora que você está ouvindo a palavra dele. É agora que ele está falando com você. Ele quer que você volte para ele. Ele quer que nós sejamos um povo que realmente obedecemos a ele, por meio da sua palavra. Busque a ele, invoque a ele, enquanto ele está perto de você. E quando você estiver indo hoje para a sua casa, que você possa ir pensando, onde você vai passar a sua eternidade? Com quem você quer passar a sua eternidade? O que você está escondendo tem mais valor do que a vida eterna? O que você está se ocultando não pode ser revelado? Ou você não quer revelar? Deus está te dando hoje a oportunidade. E aqui nós vimos, o que aconteceu com Josué. Triste, foi morto com toda a sua família. Perdeu a oportunidade. Mas você não pode perder a oportunidade se você voltar aos braços do Senhor. Vocês viram as passagens que foram citadas, mostraram aqui que as pessoas que desobedeceram a Deus, além de passar, de sofrer as consequências, levou pessoas inocentes a passar, a enfrentar consequências junto com eles. Mas quando você é obediente, aí você vai ter vitória na sua vida. Se você dá continuidade aqui no capítulo 8, vocês vão ver que depois que foi tirada as coisas condenadas dali do meio do povo, aí Deus voltou para eles.
Aí Deus volta para eles e eles vão conseguir conquistar aquilo que eles mais estavam querendo, que é a cidade de Ai. E se você fizer isso, irmão, você também vai conquistar aquilo que você gostaria que Deus te desse. Às vezes, você está orando, está pedindo, e Deus não vai te atender. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você não tirar as coisas condenadas, Deus ele não vai atender você, não vai te ouvir. Ele está vendo. E Ele está vendo que você ora, que você procura fazer a vontade dEle. Mas Ele não vai te dar o que você gostaria de receber, enquanto você não tirar isso que está atrapalhando você de ter um relacionamento com Deus. Servir a Deus é bom, mas o fato de você vir aqui, só domingo, não garante a sua salvação. O fato de você, eu, estarmos aqui só domingo, não garante a nossa salvação. Nós temos que ter uma vida de obediência para com Deus. E obedecer a Deus, nós temos que fazer muitas coisas. Muitas coisas que nós precisamos fazer para obedecer a Deus. Os valores materiais são bons? São alguns, mas cuidado. Cuidado com eles, porque eles podem estar afastando Deus de você. Não é eu que vou afastar de Deus. Deus também, gente, Ele pode afastar de nós. Ele não contempla o pecado, não é verdade? Então, se Ele não contempla o pecado, Ele não vai estar comigo. Porque Ele sabe que eu estou escondendo alguma coisa que está desagradando a Ele. Para concluir, gostaria que a gente lesse o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está vendo? Tornai-vos o quê? Praticante. A palavra de Deus é para ela ser praticada. Não é só para você ouvir, é para você praticar. Porque se você não pratica, você vai estar enganando a você mesmo. Por isso que eu vou repetir mais uma vez. O fato de estarmos aqui só aos domingos não garante a sua salvação. Pense nisso, irmãos, e que Deus Ele possa te abençoar e que Deus possa te ajudar para que você possa, a partir de hoje, colocar em prática obediência à palavra de Deus. Que Ele te leve para o seu lar. Que Ele esteja com você durante este dia. Mas que Ele preencha a sua memória e preencha o seu coração, para que você hoje, não é amanhã não, para que você hoje possa entender e escolher: vou passar a minha eternidade com Deus. Vou chegar em casa e vou tirar as coisas condenadas ali, que está me impedindo
de ter a minha eternidade com o Senhor? Ou vou continuar escondendo as coisas condenadas? A escolha é sua. Que Deus te abençoe.